Quer alavancar a produtividade da sua obra com mais inteligência e integração total de suas equipes? Bem-vindo ao Agilin, o primeiro aplicativo de gestão da construção civil que leva para o canteiro o conceito Lean Construction 4.0. É mais produtividade e inteligência em tempo real. Com o Agilin, você simplifica e reduz todo o fluxo de gestão da sua obra para apenas 4 etapas. Agilin Planner. Planeja sua obra de forma simples e intuitiva, utilizando a metodologia da linha de balanço. Com o Agilin App, além de ter toda a visão do planejamento no canteiro, é possível cadastrar funcionários e alocar suas equipes nas tarefas planejadas. Nas estações Agilin, as equipes têm acesso aos pacotes de trabalho, gerando integração e atualização do planejamento em tempo real. Destaque para o Andon integrado ao Agilin, que alerta sobre problemas na produção, diretamente do campo para o painel de performance e aplicativo. A cada pacote de trabalho concluído, receba um alerta no aplicativo para a inspeção da qualidade. Viu só? Além de reduzir processos e acelerar a produção, o Agilin gera indicadores a respeito da produção, além de planos de ação em tempo real que podem ser acessados em diversas plataformas, inclusive via WhatsApp com chatbot 24 horas. Agilin, a gestão moderna da construção civil na palma da sua mão. Vamos lá? Vamos começar hoje? Vamos. Beleza. Boa noite pessoal, tudo bom? Eu sou Marcelo Montenegro Filho, sou sócio da construtora Montenegro e atualmente estou como presidente do Sinduscon Jovem. Sejam bem-vindos ao nosso webinar Como viabilizar seu empreendimento imobiliário pós-pandemia. E realmente eu fico muito feliz pelo convite feito pelo André para ser moderador hoje. E principalmente por estar aqui com esses 3 profissionais de referência. De verdade, pessoal, muito me alegra. Eu acho que hoje a live vai ser especial, porque a gente tem especialistas nas 3 mais importantes áreas que viabilizam o nosso projeto de imóvel, que é pesquisa, viabilidade e indicadores. Então, eu acho que essa é a junção que a gente começa a enxergar que o mercado da construção civil, o mercado imobiliário, ele vai além da engenharia e dos processos de obra. Quero começar também agradecendo vocês que estão assistindo a gente agora, que nos prestigiam, e a todo mundo da Val Engenharia e do Sinduscon, que direto ou indiretamente fizeram viabilizar essa live. Pessoal, a gente vai abrir o nosso webinar primeiro com o Clauber, em seguida o Thiago e por fim o André. Primeiro a gente vai falar sobre pesquisa de mercado, motivos por que contratar, representação de valor agregado para o cliente. E aí depois a gente segue para como viabilizar os imóveis e, por fim, como conseguir os melhores resultados possíveis. Cada palestrante vai ter em torno de 15 a 20 minutos para expor suas experiências, metodologias, e ao final a gente vai abrir para as perguntas. Peço a ajuda dos palestrantes que, em relação ao tempo, que a gente não ultrapasse muito tempo das nossas palestras, e a gente vai monitorando isso. Eu vou ajudando vocês também com questão do tempo, para que no final a gente consiga fazer um debate bem rico de perguntas e respostas. Então, pessoal, vamos começar aqui o nosso ciclo com o Cláudio Barreto, nossa referência e experiência de mercado. Ele é graduado em Engenharia Civil e Direito, mestre em Real Estate pela Poli SP, especialista em Gestão e Construção Civil no IPOG e especialista em Direito Tributário. Hoje é consultor regional da Brain Nordeste e membro do Ibradim. Atua no segmento de planejamento econômico de projetos imobiliários
Direito Imobiliário e é professor de pós-graduação de alguns diversos cursos. Já atuou como analista e gerente de investimento no Crefsul Citibank e como gerente de obras, planejamento e orçamento na gestão de empresas e construção civil e varejo. Resumindo, o Cláudio, além de engenheiro, é advogado, então, com certeza, ele sabe de muita coisa. Pessoal, Cláudio, muito obrigado por dividir com a gente seu conhecimento e o tempo. E eu quero saber, primeiro, se você pode me ajudar. Já começa com um problema aqui no nosso webinar. Eu tenho um terreno. Qual o primeiro passo para eu saber se vale a pena ou não construir nele? Então, se você puder me ajudar, eu agradeço bastante. Ok. Então, pessoal, boa noite, muito obrigado pelo convite, obrigado, André, pelo convite, o Marcelo, o Thiago, todo mundo aí de Fortaleza. Até dizer que a minha família é cearense, viu? Meus pais são cearenses, meu pai é de Aracati, minha mãe de Fortaleza. Só como todo bom cearense, ele acaba que imigra, né? Meu pai que diz assim, todo lugar tem cearense. Aí a gente acabou vindo para Recife e eu acabei fazendo carreira aqui em Recife. Mas a minha irmã até mora em Fortaleza e até minha juventude, até a faculdade, minhas férias eram em Fortaleza com meus avós. Depois a gente deixa um pouquinho, mas sempre estou aí. Então, assim, Fortaleza eu sou cearense de coração, né? E acabei que não tendo isso no meu registro civil, mas de coração sou cearense. Eu até falo que sou cearense, viu? Porque, né, toda a minha juventude foi aí e aí acabei saindo. E, bom, você até brincou que eu também fiz direito. O problema é o seguinte, né? A gente tem engenharia civil, mas tudo na nossa vida passa pelo direito, né? Eu cheguei uma hora e falei assim, olha, vou fazer direito aqui só para entender, para conversar com esses caras, né? Esses caras são os advogados, né? A gente poder entender. Mas isso aí é outro assunto, um outro dia a gente conversa sobre isso. Bom, em relação à pergunta que você fez, eu vou tentar aqui resumir aí em 20 minutos um assunto que a gente aí debate, teria assim, espaço para debater horas e horas, tá? O que é que eu vou fazer? Eu preparei alguns slides só para a gente orientar um pouco a conversa e tentar entender exatamente essa pergunta aí. A partir de que momento, o que é que a gente pode fazer? A partir de que momento a gente pode começar a trabalhar e qual é a gênese, qual é o início desse processo, tá? Então, vamos lá. Eu vou pedir aqui só para... Eu vou compartilhar minha tela, tá? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui, tá? Deixa eu só abrir aqui a apresentação e vou compartilhar a tela. São 7h15, conforme a gente combinou aqui, eu vou seguir estritamente o nosso prazo de 20 minutos para que a gente tenha espaço aí para fazer os debates, tá? Eu vou só pedir para vocês confirmarem se vocês já estão vendo aí a minha tela, né? Ok? Estão vendo já, né? Ok. Pessoal, bom, o Marcelo já me apresentou, eu sou da Brain, tá? Eu sou gestor Norte-Nordeste, tá? Então eu faço esse trabalho aí de Salvador a São Luís e mais Belém do Pará, né? Que aí a gente fecha esse território, tá? A Brain, só fazendo uma apresentação rápida, nós somos uma empresa de consultoria, nossa matriz fica em Curitiba, né? E a gente cresceu muito nesses últimos 18 anos, tanto cresceu que aí foi necessário que a gente criasse, né, uma base para atender o Nordeste, né? E acabei que me encontrando com o Fábio, né, que hoje não vai estar aqui conosco, mas era até para estar. O Fábio é um dos sócios. E a gente implementou a nossa base de Recife para dar apoio aos nossos clientes do Nordeste. E para mim foi muito bom porque eu já vinha trabalhando com isso há uns 15 anos, né? Desde o começo da minha carreira, claro que eu tive para a obra como engenheiro civil, mas sempre a minha angústia era tentar entender o porquê aquela obra que eu estava construindo como engenheiro civil lá, né, ela era viável. Então, sempre foi essa minha ansiedade da minha carreira. Eu consegui migrar para realmente a parte de viabilidade, de planejamento, e estou nela aí pelo menos há uns 18 anos, tá? Só passando aqui um pouquinho rápido essa minha apresentação aqui, cada pontinho desse que vocês estão vendo aqui, pessoal, é onde a Brain hoje já fez algum trabalho de pesquisa para a empresa. Essa pesquisa que a gente vai conversar um pouquinho, tá? Nos quase totalidade dos estados, são 25 estados que a gente já atendeu até o momento.
E o que é mais importante, além disso tudo, é que a gente tem uma outra área de atuação, que é a parte de censo, né, de mercado, onde a gente faz o levantamento dos indicadores, não só para várias Sinduscons, ADEMES e Secovs, a depender de quem está à frente do mercado imobiliário, mas principalmente a gente desenvolve aqueles indicadores que a CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, divulga a cada 3 meses, somos nós que produzimos. Tá? Então, isso me dá uma amplitude, né, de conhecer realmente o mercado, né, com números, de forma científica, além de, claro, a gente está aí no dia a dia visitando as empresas e as cidades para poder sentir de maneira mais íntima o desenvolvimento da cidade. Tá? Bom, o que eu quero falar com vocês a respeito disso aqui, um pouquinho meu currículo, vou passar um pouquinho rápido. Só tentando lembrar um pouco o porquê que a gente está aqui para conversar, a ideia era conversar um pouquinho sobre viabilidade e algumas perguntas que a gente elaborou aqui para a gente seguir aqui um roteiro e tentar, em 15 minutos, conversar com vocês sobre esse assunto. A primeira é entender o porquê que uma pesquisa de mercado pode ajudar no processo de um desenvolvimento de um produto imobiliário, quais são os riscos, né? E se der tempo aí, dependendo do andar da carruagem, Marcelo, André e Thiago, a gente conversa aí um pouquinho sobre as tendências de pesquisas que nós já fizemos nesses últimos 120 dias, tá? Uma coisa que eu quero chamar a atenção é que a gente aqui da Brain, a gente tem muito cuidado quando a gente fala em tendências, para não para não parecer que é achismo. Quando a gente fala em tendências, são leituras que a gente teve de pesquisas que nós estamos fazendo todo dia. Então, é isso que a gente entende por tendências. É uma leitura científica dos dados que nós estamos levantando diariamente. Tá? Então, a gente consegue trazer aí para vocês algumas coisas que a gente pode conversar daqui a pouco, se der tempo. Senão, a gente pode marcar uma outra conversa aí para trabalhar esse terceiro item aí. Bom, quando a gente fala em viabilidade, a primeira coisa que a gente... e aí foi a pergunta do Marcelo. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a viabilidade ela é um processo, né, que vem depois da formatação do produto imobiliário. Ou seja, primeiro você tenta entender como é que você pode formatar esse produto imobiliário para depois você partir para a viabilidade. Por que isso? Porque, na verdade, pessoal, viabilidade, e aí eu vou ranço um pouquinho de sala de aula, eu acho que é importante a gente falar aqui, até porque a gente está, né, em público. É importante deixar bem claro que o termo viabilidade, conceitualmente, ele se dá por uma decisão, ou seja, viabilidade tem a ver com decisão. O que nós fazemos, e aí esse termo é equivocado, na verdade, a gente não faz uma viabilidade. A gente analisa o empreendimento. Tá? Viabilidade tem a ver com decisão. E decisão tem a ver com quem toma risco. Então, esse é só um parênteses para a gente conceituar um pouquinho de viabilidade, mas o mercado usa viabilidade como se fosse análise da qualidade de investimento do empreendimento. Então, quero dizer assim, viabilidade é tomar decisão. Mas, como a gente está aqui no mercado, a gente pode tomar emprestado esse termo como se fosse, né, análise da qualidade de investimento. E aí, a viabilidade, a gente tem aí dois pontos bem distintos, mas que se entrelaçam e andam praticamente paralelos, que é a viabilidade econômica e financeira, e a outra que a gente chama aí, denomina de viabilidade mercadológica. É essa viabilidade que eu quero conversar com vocês nos próximos 12 minutos, que é o que eu tenho aqui, então eu vou correr para te mostrar isso aqui. Tá? Então, só relembrando, viabilidade é processo de decidir. Tá? O que nós fazemos, tanto econômico e financeiro, quanto mercadológico, é analisar a qualidade ou do produto ou analisar a qualidade do investimento. E aí sim, essa análise da qualidade subir para o decisor e o decisor tomar decisão de ser viável ou não ele tomar o risco e investir. Tá? Só uma questão conceitual aqui, né, para a gente poder deixar bem claro o que é que a gente entende de viabilidade e análise de qualidade de investimento. Tá? Bom, eu vou pegar aqui a mercadológica e a gente vai partir para o quê? Para o processo da formatação de um produto imobiliário. Porque na hora que eu consigo enxergar esse processo, eu começo a identificar aonde que eu necessito de informação e aonde que essas informações são mais críticas e onde que está o risco de eu não ter essa informação precisa ou de forma empírica ou até mesmo, como sempre foi até pouco tempo atrás, né, na intuição. Tá? Então, como é que se dá um processo de formatação de um produto imobiliário? Bom, primeiro aqui do lado direito, né, do nosso slide,
nós temos o mercado. Quem é o mercado? O mercado é composto pelos consumidores, pelos compradores de imóveis. Estou falando do nosso mercado, da nossa economia setorial, né, de produtos imobiliários. Então, vamos esquecer o restante do mercado, não só olhar para o nosso mercado. Neste mercado aqui, tá, nós temos o que a gente chama de referencial de qualidade. O que é isso? São os anseios e as necessidades que o nosso público-alvo tem em relação ao nosso produto imobiliário. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Porque é nesse ponto aí que nós precisamos ter muito cuidado e fazer a pesquisa para nós que possamos definir quais são esses anseios e quais são essas necessidades do nosso público-alvo. Tanto em relação à unidade propriamente dita, ao condomínio, ou seja, ao conceito, né, do empreendimento global, e a vizinhança, né, que a gente, quando eu falo vizinhança, é a localização, estricto senso, mas também o que está, né, ao redor disso aí. Este referencial de qualidade é a gênese do nosso processo. Aquela pergunta que você fez, Marcelo, como é que eu começo o meu processo? É identificando qual é o referencial de qualidade em relação à unidade, condomínio e vizinhança. O que é referencial de qualidade? São meus anseios e qualidades. Pesquisa pura. A partir do momento que eu tenho esse referencial de qualidade, o que é que eu devo fazer? Eu devo o empreendedor. Eu vou pegar esse referencial de qualidade que eu levantei no mercado, e até tempos atrás era o feeling do empreendedor, era a experiência dele, ou até o quê? Seguir o sucesso do vizinho. E aí a gente cai no efeito manada, que a gente, né, já sofreu demais com isso. Ao contrário, o que a gente deve fazer hoje é buscar, com pesquisa, esse referencial de qualidade. Encontrando esse referencial de qualidade, nós vamos... Aí, o que esse empreendedor vai fazer? Ele vai, a partir dos referenciais de qualidade, definir quais são os atributos que ele deve embutir no produto dele. Ou seja, qual é o meu conceito que eu vou desenvolver, qual é o produto que eu vou desenvolver, se a localização é essa mesma e demais atributos de qualidade. Então, percebam como é importante, né, a partir do momento que você vai desenvolver um produto, conhecer o referencial de qualidade, porque é ele que vai orientar o teu produto. Tá? Então, aí, a partir do momento que tem um referencial de qualidade, você vai para o empreendedor e, com o referencial, você embarca atributos que têm a ver com o referencial de qualidade, que estão alinhados. O que acontece com esses atributos de qualidade? Eles vão virar o quê? Eles vão virar preço. Ou seja, eu vou definir no meu produto, eu vou embutir no meu produto tudo que eu imagino concretamente que são os referenciais de qualidade que eu busquei lá na pesquisa. E aí eu pego esses atributos e eu vou ver os custos dele e vou transformar esses custos em preço. E aí, como é que eu chego no preço? Eu vou embutir o meu resultado, que eu acho que é atrativo, e vou colocar o meu risco de estar empreendendo, ou seja, de tirar o meu dinheiro do banco, que hoje caiu para 2%, acabei de ver antes, caiu para 2%. Então, eu embuto no meu preço o risco de empreender e resultado atrativo. É nesse ponto aqui, ó, esse ponto que está piscando aqui, que nós entramos, e não vamos falar nesse momento, que é a análise da qualidade econômica e financeira. Por que eu falo análise de qualidade? Questão conceitual. Viabilidade é o processo de decidir. Então, quem decide é só quem toma risco. Quem toma risco é o dono da empresa, é o acionista, tá? Bom, então, saindo do referencial de qualidade via pesquisa, fomos para o empreendedor embutiu no seu produto todos os atributos que são referenciais de qualidade, e aí, a partir desse momento, ele fez o custo e montou o preço. Montou o preço que pague o resultado que ele entende como atrativo e que pague o risco dele estar empreendendo. E aí, o que acontece? Se ele tem um referencial de qualidade extremamente bem levantado, se ele transformou esse referencial em atributos concretos de qualidade, montou o preço que seja viável para ele, o que ele vai fazer agora? Esse preço, o negócio imobiliário só vai ser efetivo se esse preço, quando voltar para o mercado, tiver valor. E valor, gente, não é preço. Valor é um atributo subjetivo do mutuário, do cliente. Ele que vai te dizer o seguinte, ó, ok, esses atributos que viraram custo, que formaram o preço, eu vou dar valor a este teu produto se ele
está realmente alinhado com o meu referencial de qualidade. Tá? Então, perceba, este processo, que a gente chama de o processo de equação e formatação do produto imobiliário, é o que eu digo que é o único meio de você minimizar um risco de forma mercadológica. É você seguir esse processo, entender que no início dele, na gênese dele, o ponto primordial é entender os anseios e as necessidades do teu cliente, aqui no referencial de qualidade. Se você, a partir desse momento, sai com referenciais equivocados, tudo que você vai fazer vai ser equivocado. Tudo. Então é o seguinte, a partir do momento que o teu mutuário, o teu comprador entende valor no teu preço, porque você conseguiu jogar no produto, embarcar no produto, qualidades que têm a ver com o referencial dele, há uma reação positiva e o negócio fecha. Tá? E aí o que eu quero dizer é o seguinte, tudo isso aqui que está marcado em pontilhado preto, há diversos outros fatores, tá? Fatores de renda, fatores de avaliação econômica subjetiva, mas esse é um dos fatores determinantes para a transação acontecer. Ou seja, você conseguir fechar essa equação. Referencial de qualidade, jogar no produto como atributos, formar o teu preço e esse preço ter valor. Ter valor significa ele estar alinhado com o referencial e você fecha o ciclo. Tá? Essa é a equação, Marcelo. Isso aí é que deve ser feito no início para que você possa minimizar o teu risco de empreender. Entenda, onde é que estão os riscos? Os riscos estão nas informações que você tem que obter do mercado. No referencial de qualidade, depois você tem que entender que atributos são esses que se alinham ao referencial. O preço tem que ser um preço que realmente seja atrativo para você empreender, mas que ele tenha valor. Quando você fecha essa equação, a reação do mercado é de positivar, de a transação ocorrer. Esse é um processo aí que a gente entende, e aí você consegue entender onde estão os riscos e onde estão as informações que são relevantes para que o empreendedor tenha com mais fundamentação para poder decidir. Ok? Então, basicamente, aí eu acho que a partir daí a gente vai começar a conversar, a gente vai ter mais informações em função todo esse movimento aí de formatação do processo e do produto imobiliário. Beleza. Show. Vou voltar aqui? Opa, pode voltar. Vou voltar aqui para a gente conversar um pouquinho. Stop share. Ok. Então, Cláudio, muito obrigado mesmo pela participação inicial. E eu conheci a Brain. Você terminou a sua fala? Terminei. Eu estava olhando por tempo aqui para depois conversar, né? Não se preocupe, não, estava muito interessante. E, como eu estava falando, eu conheci a Brain no Fórum Imobiliário Internacional, há uns 4 anos aqui em Fortaleza. E eu sempre fui fã porque eu não conseguia entender como que... E eu também sempre vejo os eventos da CEBIC. Então, eu não consegui entender como vocês estão em tantos lugares ao mesmo tempo e sempre com um grau de acessibilidade muito bom. Então, parabéns realmente pelo trabalho. Achei sensacional no final, quando você falou de valor agregado do cliente. Porque tem um índice da FGV que eu gosto muito de seguir, que é o índice de confiança do consumidor. E é um índice que geralmente está certo. Quando a confiança está alta, as vendas sobem. Quando a confiança está baixa, ele também acompanha. Mas como que se mede confiança? É uma coisa que realmente só muito estudo, muito trabalho, e essa percepção do valor agregado do cliente é uma coisa sensacional e um diferencial mesmo. Muito obrigado por ter compartilhado isso com a gente. No final, a gente tem muitas perguntas. Pessoal, vão colocando as perguntas no chat, tá? E vamos dar continuidade, que a gente tem muita coisa para ver ainda hoje. Então, pessoal, depois de ter dado o start do start do empreendimento no terreno, a gente precisa encontrar uma maneira de viabilizar e tirar a ideia do papel, transformá-la em números que agradam o bolso do consumidor e também o bolso do construtor. Então, por isso, nosso segundo convidado é o Thiago Neves, engenheiro civil, formado pela Universidade Federal do Ceará,
com MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas, atua como diretor de Engenharia e Novos Negócios na CDT Incorporações. E, Thiago, a gente está agora com 37 pessoas online e eu já estou cheio de problema, então eu queria que você pudesse, por favor, me ajudar em outro problema que eu tenho na minha cabeça. Como que eu faço para saber onde eu estou me metendo em empreendimento imobiliário? Você pode, por favor, me ajudar a deixar o meu projeto viável? Será um prazer. Se eu puder contribuir, estaremos aqui. Antes de mais nada, eu queria também, assim como o Cláudio, agradecer, né, o convite. É uma honra estar aqui com vocês. Eu espero contribuir um pouco aí com a parte mais cartesiana do processo, digamos assim, né? O Cláudio falou bem da parte mercadológica, de desenvolvimento de produto, que é uma parte essencial do negócio. Quem não tem esse know-how já tá obsoleto, já está errado. Eu vejo muitos colegas incorporadores e construtores repetindo e fazendo mais do mesmo, né? Que ele falou muito bem, assim, a questão de trazer somente o feeling e não realmente analisar números, dados e tomar decisão com base nisso, né? Com base em informação. O mundo hoje ele gira em torno da informação, né? Todas essas grandes plataformas como Google, Facebook, etc., elas giram em torno de dados e em torno de informação. Então a gente tem que usar isso da melhor maneira possível. Eu trouxe também uma apresentação, vou tentar ser bastante breve também para a gente poder discutir e falar sobre as perguntas, né? Deixar espaço para o pessoal, e vou compartilhar a tela com vocês. Pronto, todo mundo está vendo aí, tá ok? Pronto, a ideia que eu trouxe esse slide, né, até combinei e falei com o André antes para explicar um pouco da ideia. A gente montou, na realidade, um estudo, tá certo? Uma simulação para trazer não só a parte conceitual, mas também um resultado prático, para que vocês possam entender. Então, eu vou dar um panorama geral do aspecto financeiro e econômico, tá? Dentro do contexto de cada etapa dessa timeline de um projeto imobiliário. Então, para quem nunca viu esse panorama, né, olhando de frente para um projeto imobiliário, você vai poder ter essa perspectiva. E aí, o André vai fazer um complementar, tá? Então, assim, se você ficar até o fim, você vai entender muitas peças que vão se encaixar, certo? Então, essa primeira etapa que está do lado esquerdo de vocês é a pré-construção, né? Assim como o Cláudio falou, está incluso com certeza a questão da concepção, da elaboração do produto, do desenvolvimento do negócio, né? E essa primeira fase é exatamente, Marcelo, a compra do terreno. Você falou, você pode me ajudar a comprar um terreno, né? Como qualquer processo de compra e venda, para você fazer um bom negócio, o primeiro ponto de partida é você saber que você fez uma boa compra de terreno, né? É o primeiro e mais importante insumo dentro da cadeia e dentro de todo o processo. Então, se você compra um terreno mal comprado, você começou e provavelmente vai terminar o seu negócio com um resultado ruim. É muito difícil que você consiga reverter uma compra muito ruim de terreno, tá? Ele compõe, na realidade, a maior parte como um insumo único do negócio como um todo. Então, é absolutamente relevante uma aquisição boa de terreno. Aí aqui a gente tem as etapas de concepção e definição de produto. Então, quando a gente vai fazer uma compra de terreno, uma aquisição, a gente desenvolve exatamente o que o Cláudio falou, um estudo de análise de viabilidade, né, que é basicamente um plano de negócios, onde você vai desenhar, você vai colocar tudo aquilo que você projeta para esse empreendimento, você vai colocar várias premissas, como preço de venda, como custo de obra. Nesse momento da aquisição do terreno, geralmente você não tem muitos indicadores, você não tem muitos projetos, você não tem nada muito detalhado, então você trabalha mais com indicadores. Então, para fazer uma boa aquisição de terreno, é preciso que você tenha bons indicadores, isso é fundamental. Se você tem números que não te dão um feedback bacana, provavelmente você vai errar na conta, né? A gente tem uma frase bem conhecida que fala que o papel aceita tudo, né? Se eu imputar um determinado dado, uma determinada informação no estudo, a resposta que eu vou ter é igualmente ruim.
Então, aquilo que eu imputo, aquilo que eu coloco é tão importante quanto o resultado, se não mais importante que o resultado. Tá? Então, para comprar um bom terreno, para fazer uma boa compra de terreno, é muito importante que você tenha toda essa base de indicadores bem consolidada. Quais são esses indicadores? Custo de obra, um custo de obra paramétrico bem calibrado, tá? Você não tem um projeto bem definido, você não sabe exatamente a especificação do material, você não tem uma coisa muito profunda. Então, você precisa de indicadores, né, de custo por metro quadrado, para que você consiga ter um orçamento de obra paramétrico nesse momento para dizer, olha, esse custo do meu projeto, eu tenho uma assertividade suficiente. Então, esse custo está bem resolvido, está bem definido. Tá? Igualmente, o terreno, né? Assim como também o preço de venda. Formatei toda essa equação, aí vamos trabalhar com impostos, como vai ser a modelagem de tributação, vai haver financiamento nessa obra, né? Da onde vai vir o recurso? O recurso é 100% próprio? Como vai ser a estrutura de capital desse negócio? Então, esse estudo ele vai ser uma composição de todos esses fatores. É como se fosse um quebra-cabeça que a gente vai montar e desenvolver para poder fazer uma modelagem e ter um resultado projetado para esse empreendimento. A partir desse estudo, desse quebra-cabeça extremamente bem montado, você tem, sim, os indicadores para poder tomar a decisão, como o Cláudio falou muito bem. A viabilidade ela é exatamente para a tomada de decisão. Não necessariamente só na compra do terreno, muito pelo contrário, ela deve ser feita no momento inicial, acompanhada ao longo de todo o projeto, para que ao longo do projeto esse percurso possa ser ajustado. Então, se houve alguma mudança, ocorreu algum impacto no negócio, isso é preciso que seja ajustado. E onde é que eu vou olhar? Qual o espelho que eu vou ter para saber se isso está no planejamento que eu fiz ou não? É o estudo de viabilidade, tá? Inicial, de acompanhamento e, obviamente, na conclusão para passar a régua e saber o resultado. Então, na compra do terreno, é mais ou menos montar esse cenário como um todo, tá? A segunda fase é a fase de lançamento. Nessa fase aqui, já é um planejamento um pouco mais fino, né? Você já fez uma definição de produto, se você, por exemplo, já fez um estudo de mercado, já fez uma análise para saber se realmente o produto é adequado, o tamanho, o programa de necessidades do empreendimento já está ok, então você já modelou aquele produto, o produto já está amarrado, você já está pronto para lançar. O ideal é que nesse momento seja feita uma nova viabilidade, tá? Já uma viabilidade executiva, ou seja, você já tem projetos, o seu orçamento da obra já é um orçamento mais assertivo, não é aquele orçamento paramétrico, já está bem definido o custo da tua obra, certo? O próprio preço de venda já está ajustado com base em todos esses outros custos que já estão, são custos reais, custos executivos, mais maduros, certo? Então, antes de lançar, antes de chegar para o mercado e falar, mercado, vou lançar, vou vender, você tem um preço, você tem uma formatação do negócio bem amarrada, tá? Antes da construção também a gente tem toda a parte técnica que é absolutamente importante. Aqui eu estou falando de quê? De orçamento de obra, de planejamento de obra, né? Muitas pessoas falam que planejamento não é cronograma, né? Planejamento é você pensar antes de fazer. Então, essa estratégia técnica também é absolutamente importante, né? Esse coração técnico pré-construção, para que você tenha uma construção sadia, né? Acho que foi mais ou menos há uns 2 ou 3 anos atrás, se não me falha a memória, eu participei de um evento do Siduscom que veio aquela empresa chinesa de fora e o CEO falou sobre aquela construção do prédio acho que em 15 dias, se não me falha a memória. Foi um negócio, né, que teve uma repercussão bem grande, bem interessante, e ele pontuou lá naquele evento que, na realidade, o que aconteceu foi um planejamento extenso, né? Eles sabiam cada parafuso que ia entrar de maneira detalhada, como ia ser feito, como ia ser a execução, e isso fez toda a diferença nesse projeto. Então, essa parte de engenharia, de construção, é absolutamente importante nessa passagem da segunda para a terceira fase. A terceira fase, que seria a construção em si, a gente estaria falando do gerenciamento, da gestão da empresa como um todo. Você vai ter o gerenciamento de custos, o gerenciamento da obra, de prazos, etc. O relacionamento com o cliente ao longo desse processo, dependendo do projeto imobiliário, a gente está falando em projetos de 30, 40 meses, então é um prazo longo que você tem que manter essa proximidade com o cliente, isso também é bastante importante, certo? A quarta fase seria a entrega do empreendimento, que é o processo todo de documentação, legalização, você vai obter os documentos necessários para que essa obra possa ser financiada pelo cliente, se for o caso, né? Grande parte dos clientes hoje
optam por recursos de financiamento para poder quitar o seu imóvel, né? Não tem o recurso todo para poder realizar a quitação. E, por último, a etapa pós-obra, né? Que é exatamente a manutenção pós-obra. Geralmente, a gente direciona uma verba, né? Para ser como se fosse provisionada, né? Eu já prevejo que eu vou ter um percentual da obra para usar como manutenção pós-obra. Então, eu sei que vou ter essa reserva de caixa poupada para pequenas manutenções, pequenos problemas que naturalmente acontecem, principalmente na nossa realidade bastante manufaturada ainda, tá? Então, assim, esse é o panorama geral do negócio, certo? Como eu falei, o aspecto inicial, né, essa viabilidade, ela deve ser modelada e construída ao longo de todo o projeto, ela deve ser revisada e ajustada. E a gente vai trocando os parâmetros que antes eram parâmetros projetados para parâmetros realizados. Então, ao longo do projeto, esses parâmetros vão deixando de ser projetados, passando a ser realizados. Você começa a não ter mais como realizar alterações, e até que chega o final, você passa a régua e tem o resultado do empreendimento. Tá? Só uma última... Não sei como é que está meu tempo, está tranquilo aí? Estou tentando correr aqui para dar tempo, bacana. Então, assim, passado esse panorama geral do empreendimento como um todo, tem não sei se está claro aí para vocês, é uma linhazinha que está embaixo, sobe, depois desce, depois sobe de novo. Está escrito FCF, tá? Isso é mais ou menos o fluxo de caixa, em linhas gerais, tá? O fluxo de caixa, por que ele está negativo no ato da compra do terreno? Se eu faço a aquisição de um terreno, por exemplo, em dinheiro, tá? Isso vai depender, obviamente, da negociação. O meu caixa, ele vai estar negativo, eu vou expor, o investidor ele vai estar expondo o dinheiro, tá? Então, esse é um momento de fluxo de caixa negativo. A partir do momento que eu estou nessa fase de lançamento, antes da construção, eu já vendi algumas unidades, começo a ter uma certa receita e ainda não tive uma despesa mais incisiva, minha obra não começou. Então, eu acabo tendo uma poupança de caixa, meu caixa retorna, deixa de estar negativo, empata e depois a construção eu volto a expor de novo. Né? Começa a gastar dinheiro para construir. Obviamente, eu quis fazer esse cenário, né, onde depois na entrega ele volta a ser positivo, né, que geralmente é quando a gente faz o repasse das unidades e recebe o recurso de volta, né, que geralmente é quando acontece o payback de um empreendimento, que realmente é lá no final um modelo tradicional de incorporação. Então, assim, esse modelo é só para ficar claro esses momentos onde há necessidade de capital. Isso na construção do modelo é extremamente importante para que você possa ajustar e melhorar o resultado. Por quê? Nesses momentos que eu tenho exposição de caixa, que eu tenho um caixa negativo, esse caixa ele está onerando o resultado do empreendimento. Obviamente, esse recurso ele tem uma origem, né? Pode ser capital próprio, do próprio investidor, pode ser capital de banco, por exemplo, podem ser investidores institucionais que podem injetar capital no negócio, mas, de qualquer maneira, esse capital ele tem um custo, certo? Então, o gerenciamento de todos esses processos operacionais, táticos, né, estratégicos, a gente está falando aqui da construção, da própria compra do terreno, o como você vai modelar, como você vai estruturar, impacta diretamente no resultado do negócio. Então, por exemplo, se você vai utilizar um recurso de financiamento à produção, essa curva do fluxo de caixa nessa terceira fase da construção, você já ameniza, porque você vai precisar aportar menos capital, certo? Você vai utilizar o recurso do banco, o teu caixa vai ficar menos negativo. Mas, em contrapartida, você vai pagar juros para o banco para utilizar o recurso dele. Então, o resultado final vai acabar tendo um impacto o quê? Você vai ter menos exposição de caixa, em contrapartida, você vai ter um resultado final menor, certo? Você pode ter um lucro menor, porque você trouxe o banco para dentro da operação, mas em contrapartida você expôs menos recurso e pode ter uma TI, né, uma taxa interna de retorno mais efetiva, melhor, certo? No exemplo que a gente vai dar mais adiante com o André, acredito que isso vai ficar mais claro, a gente vai dar um exemplo bem prático, já com números e etc., para poder esclarecer um pouco mais e deixar bem prático mesmo, para que fique fácil de entender. Eu quis passar um panorama geral para que quem está acompanhando e quem nunca teve a oportunidade de ver, né, um panorama de empreendimento, ter essa possibilidade. Seria mais ou menos por aí. Beleza, cara.
Conseguiu explicar tudo que queria? Quer mais tempo? Um pouquinho? A gente vai tocando um pouquinho aí. Pronto, perfeito. Então, Thiagão, mais uma vez, muito obrigado pela sua apresentação. Informações de alto nível, de verdade. Você desmistificou muita coisa e mostrou alguns caminhos sobre como enxergar os ganhos e perdas nos nossos empreendimentos. Muito obrigado realmente por ter dividido isso com a gente. Então, agora a gente vai com o André para falar sobre indicadores no nosso canteiro de obra, como otimizar o nosso canteiro de obra, como na verdade, otimizar o nosso produto imobiliário. O André, principalmente, eu considero como um amigo, é meu amigo, e o principal responsável por estarmos aqui hoje, tendo essa conversa bastante esclarecedora. Então, eu que agradeço o convite, novamente, André. Acho difícil, mas para quem não conhece, o André é o CEO da Vai Engenharia e Tecnologia, idealizador desse webinar, e eu tenho certeza absoluta que ele é o futuro criador da primeira startup unicórnio aqui do Ceará. Isso eu tenho certeza absoluta que é. Então, meu amigo, queria que se você pudesse me ajudasse com outro problema, o meu terceiro e último problema dessa noite. Eu achei o meu produto ideal para o meu terreno, viabilizei os custos e gostei do ganho final. Como que eu faço para otimizar o meu projeto, controlar os meus custos, para que eu consiga desviar o mínimo possível da viabilidade que foi feita pelo Thiago? Quais indicadores que eu posso usar? E esse controle eficaz realmente faz diferença no meu resultado final? Então, se você puder me responder isso aí, cara, eu já fico muito grato. Show de bola. Marcelo, obrigado pelas palavras, né? Obrigado a todos vocês por terem acreditado nesse evento, né? Obrigado aos participantes, ao pessoal da Aval que ajudou aí a gente a montar tudo, Sinuscom, e Brain, CDT, e Thiago, Contorno Montenegro, por todo mundo ter, digamos assim, alavancado aqui o nosso mote, a nossa ideia, né? Então vamos lá. A responsabilidade grande aí falar depois do Thiago e do Claubert, né? Fiquei por último. E vou tentar aqui responder as perguntas do nosso amigo Marcelo, né? Ver o que a gente consegue ajudar. Né? Deixa eu passar aqui, compartilhar aqui minha tela. Então, assim, a ideia aqui, pessoal, é mostrar os impactos desse aumento da eficiência da produção nos resultados do negócio, né? Do negócio imobiliário. É impressionante como às vezes a gente vai fazer qualquer tipo de trabalho, Marcelo, de gestão, né, qualquer tipo de trabalho de otimização de resultados nas obras, e aí muitas vezes quando a gente vai, eu como vendedor, né, vou vender o trabalho, aí os consultores às vezes falam, poxa, mas eu não tenho uma linha de custo para essa melhoria, eu não tenho uma linha de custo para esse tipo de trabalho, né? E sempre eu falo, ó, não é para ter. Né, o trabalho tem que se pagar, né, o trabalho, isso tem que ser um investimento com ROI, com retorno, né, para o incorporador. E aí eu vou começar indo para a importância disso de uma forma mais macro, tá? No todo. Eu já mostrei esse slide aqui em alguns webinars que a gente fez, né, mas eu achei ele muito legal para essa pergunta que o Marcelo fez, para a gente entender o impacto disso no todo, né? Então, eu trouxe aqui um case real de um cliente nosso, né? Vocês estão vendo aí uma barrinha azul clara, uma barrinha azul escura. Né? Então, esse cliente estava projetando no ambiente de mercado de recessão, ou seja, ele estava se arriscando muito, dobrar as receitas dele de um ano para o outro. Então, ele falou, minha receita era 100, eu quero que ela vá para 200. Por quê? Porque eu quero sair do meu lucro de 10 para 20. Né? Só que aí, observando essa viabilidade mercadológica, como o Claubert bem colocou, né, ele começou a perceber que isso não era viável. Né? Além do risco do negócio dele aumentar, o mercado não ia absorver nesse momento essa duplicação da oferta dele. Né? E aí só que ele falou, mas esse valor absoluto de lucro não paga minhas contas, não é viável ainda, eu preciso aumentar o meu lucro para que a minha operação rode. É óbvio que eu fiz aqui números, né, fictícios, mas da mesma ordem de grandeza para não expor o dado de ninguém. Então, qual era o paradigma dele? Para eu dobrar o meu lucro, eu tenho que dobrar a minha operação como um todo. E aí a gente, com essa questão dessa visão da gestão, essa visão de você ter esse cuidado desde a concepção do produto, né? Chamar quem está ali também na produção, às vezes a gente vê uma separação muito grande, né? Entre
o desenvolvedor do produto do negócio imobiliário, não é o incorporador, né, daquele que está lá no chão de fábrica, daquele que está lá montando o produto. Né? Eu vejo que no nosso mercado, as consultoras são consultoras e incorporadoras, mas em outras praças a gente vê que há uma divisão muito grande nisso. Né? E às vezes você trazendo as pessoas da execução para esse momento, né, da concepção do produto, elas podem contribuir muito nessa parte de otimização, por lições aprendidas até. Né? E aí o que a gente propôs? Né? Qual foi a solução desse nosso case? Foi o seguinte, cara, se a gente trabalhar com o conceito de custo-alvo, se a gente trabalhar com otimização do teu custo de produção, tu já percebeu que se a gente reduzir em 10% do teu custo de produção, tu praticamente vai dobrar o seu lucro? Né? Então, é uma continha rasteira, né, onde ele deixou de dobrar a exposição, dobrar a receita dele, atender uma premissa de mercado e praticamente chegou no lucro que ele estava projetando. Né? Então, assim, é muito poderosa, né, essa etapa de você fazer uma gestão eficiente desde o seu projeto, né, até a execução da sua obra. Então, assim, geralmente, até o Thiago falou isso, né, falou bastante isso, e isso vai casar muito com o que o Claubert falou, ficou legal a sequência que a gente imaginou aqui, porque quando o cliente vai fazer uma viabilidade, né, ele vai lá ver mais ou menos o que o mercado pede, como o Claubert falou, o que o mercado está pedindo ali para o meu empreendimento, e aí ele bota aquilo, aqueles elementos todos nas áreas comuns, né? Vamos imaginar um empreendimento aqui de alto padrão, coworking, brinquedoteca, pet place, piscina infantil, e chega para a gente e fala, né? Me dá um custo médio por metro quadrado para eu multiplicar pela minha área total construída para eu chegar no meu custo de obra, né? Só que muitas vezes, Cláudio, como a gente fala no Lean, ele não vai no desenvolvimento puxado, ele vai empurrando. Ele vai empurrando tudo que o arquiteto colocou no produto, ele vai empurrando e colocando lá, só que muitas vezes nesse custo que ele me pediu para fechar a viabilidade lá dele com o Thiago, não está contemplando tudo isso. Então, o incorporador, aquele desenvolvedor de produto, ele tem que estar norteado, ele tem que ser data-driven, né, como a gente fala, orientado por dados, para que ele saiba pesar a mão dele. Né? Porque a gente viu até uns indicadores, isso aqui são dados que foi do estudo do Inovacom, o Marcelo também é membro da Inovacom, onde o Inovacom pegou uma gama de produtos, tá? E trouxe indicadores de projeto de arquitetura. Tá? Indicadores simples de serem coletados, mas que muitas vezes a gente não presta atenção nesses indicadores, vai lá, acha bonito o produto, bota um monte de elemento no projeto, né? Só que aí a gente não sabe qual é a conta disso. E o legal que eu coloquei nessa minha apresentação, indicadores para uma mesma tipologia de produto. Então, vocês veem que o range, que a variação é muito grande. No mesmo mercado, uma mesma tipologia de produto, um empreendimento sai do indicador de área construída por área privativa de 1,43 para 2,16. É muito grande essa diferença e se isso não tiver um valor agregado para o meu cliente, como o Claubert falou, isso não vai virar, o preço não vai virar valor. E esse incorporador vai ter um resultado inferior. Né? Então, você vê que eu estou construindo muito menos em relação ao que eu estou vendendo no range inferior. Né? Então, a gente tem vários indicadores desse, área de circulação versus área de vendas. Uma área de circulação é uma área que não agrega valor para o meu cliente final. E muitas vezes eu não me atento a isso. Área de banheiro sobre área de vendas. Né? Você acha que a gente sabe que a área de banheiro é a área mais cara de ser construída. Né? E o mesmo produto, o mesmo tipo de produto sair de 6,44% para você ir para 10,8%, é muito grande o range. Né? Se eu estivesse falando de empreendimentos imobiliários, de Minha Casa Minha Vida e altíssimo padrão, beleza, mas eu estou falando da mesma tipologia de empreendimentos. Então, eu acho que às vezes a gente deixa o produto, quem está desenvolvendo o produto, às vezes esses dados não vêm à tona e a pessoa às vezes acaba se empolgando, né? Vendo, vou botar isso, botar aquilo, vou ter um diferencial de mercado. Eu achei engraçado, eu fui fazer um estudo com um cliente meu uma vez, e aí ele falou assim para mim, não, meu apartamento é um compacto, André, esse custo por metro quadrado está muito alto. Aí a gente começou a fazer esses indicadores, eu disse, cara, teu apartamento é um compacto, mas é um Mini Cooper. É um compacto de prêmio, um compacto caro. Tu não pode vender ele ao preço de um Onix ou de um carro, né? De um carro básico. Você fez compacto, mas fez prêmio. Né? Então a gente tem que ter cuidado em analisar isso daí. Né? Então, eu trouxe aqui um case rápido também de um cliente que está na revista do Inovacom, que ele fez um selo Procel, né, dos projetos dele. Eu acho que é uma prática super saudável. Vocês terem uma ideia, pessoal, o número, você sai da área construída por área privativa,
Não estou indo nem do espectro inferior do range, estou indo do meio. Do meio para a ponta, você tem uma economia, uma redução de 17% no custo da sua obra. É muita coisa. Considerando que o custo de obra ali, Thiago, me corrija, que é mais ou menos ali 50% do todo. Né? Então, você está tendo 17% de 50% aí, né? Para que você esteja, digamos assim, tem que acertar muito na mosca, Cláudio, na pesquisa de mercado, saber o que eu vou colocar na minha área comum, o que eu vou pontuar nela, né? Para que eu consiga ter o máximo de rendimento também, porque o negócio imobiliário ele tem que dar retorno para o investidor. Né? No segundo lado, né, além dessa questão, o que eu posso contribuir, né, que eu vejo, primeiro é com custo e depois é com a curva de obra. Então, a gente tem aquela curva de obra padrão, né, que todo mundo, André, me passa uma curva de obra aí para que eu possa desenhar aqui o meu empreendimento. E a minha ideia aqui para vocês é mostrar a importância de você ter uma curva de obra de acordo com a sua realidade. Né? E o que isso faz de resultado, de diferença na viabilidade, né? De acordo com a sua metodologia construtiva. O Thiago vai mostrar e vai fazer aqui uma simulação para vocês verem. Então, basicamente, essa curva de obra são os percentuais de avanço de obra. Né? E aí eu fui um pouquinho a mais, né, detalhar um pouquinho mais. Então, eu fiz um cronograma de barras, que é um cronograma que todo mundo faz ali, o cronograma, coloquei os predecessores, as barras, o famoso gráfico gigante. E aí, muitas vezes as pessoas falam, André, mas é difícil você transformar esse gráfico gigante paramétrico num detalhado, numa linha de balanço, por exemplo, que é um programa que a gente faz mais detalhado. Devido às ferramentas que existem no mercado, é difícil realmente. Mas a gente conseguiu aqui na Aval desenvolver uma ferramenta que tem ajudado muito. E é impressionante quando eu tirei esse gráfico gigante, joguei numa linha de gráfico de curva, de linha de balanço, né, como eu consegui reduzir o prazo da obra muito rápido. Né? Então, aqui esse prazo de obra no gráfico gigante que está bem comportado aqui são 32 meses. Né? Quando eu joguei isso na linha de balanço, é impressionante como a gente começa a visualizar um monte de tempos, de esperas, de aberturas dentro da minha obra e que a gente conseguindo, com uma ferramenta como essa que eu utilizei, né, rapidinho fazendo alguns ajustes, como a gente consegue reduzir esse prazo de obra, né? Óbvio que essa redução, existe um limite para isso, não é uma coisa que você pode ir ali, triplica as equipes, comprime tudo, tem que ter uma certa coerência nessas reduções de prazo, né? Então, eu apliquei alguns comandos dentro de uma forma simples que a ferramenta proporciona, tá? E ao final, pessoal, eu consegui sair dos 32 sem muitos esforços, tá? Fazendo só uma análise que eu estou a nível paramétrico, não estou detalhando essa questão da obra, eu fui para 28 meses. Isso representou uma redução de despesas indiretas, eu fiz só o custo indireto, tá? De equipe administrativas de 15%. Redução do custo disso daí. Daí a gente percebe que hoje as construtoras e incorporadoras sofrem muito com esses custos indiretos dentro dos canteiros. Ninguém aguenta mais ter custo indireto, né? Isso consome muito os resultados das obras, tá? Então, pessoal, só que aí sempre me perguntam, André, tu diminui o prazo da obra, mas existe um limite para isso, né? Como é que eu, de forma paramétrica, consigo validar aí uma curva de obra? Então, para ajudar vocês também, para deixar nosso bate-papo aqui o mais prático possível, eu trouxe aqui alguns indicadores do histórico de obras da Aval, similares às obras de alto padrão, aí, né, com mais de 10 mil metros quadrados de área construída, a gente percebe que abaixo disso os indicadores já começam a mudar um pouquinho, para ajudar nessa validação dessas compressões de curva de obra. Então, eu peguei aqui alguns indicadores chaves, para que vocês também aí amanhã consigam aplicar nas empresas de vocês. Então, a gente tem aqui o término da estrutura para esse tipo de obra, né? Ele tem que estar ali em até faltando 18 meses para o término da obra. São as obras que tiveram sucesso nesse prazo comprimido. Duração da fachada, algo em torno de 10 meses. Fachada com um regime tradicional, né? Com os revestimentos aderidos, não estou falando de fachadas ventiladas. Duração das áreas comuns, pessoal. Às vezes as pessoas se assustam com isso, mas quando eu pego o lead time das obras que tiveram bom desempenho, né, do primeiro tijolo que foi assentado ali da área comum até a entrega, algo em torno de 15 meses de duração das áreas comuns. Avanço médio das obras, algo em torno de 3,17%, e o avanço máximo desse tipo de obra, na média, né, algo em torno de 5,11% de avanço ao mês. E alguns indicadores que eu coloquei aqui do final de obra. Os últimos 12 meses ali, né, você tem um avanço ali de 2,88 ao mês, e nos últimos 6 meses, 2,02 meses. Então, são alguns indicadores macro para ajudar
né? Quem quer fazer algum estudo de viabilidade, quem quer comprimir o prazo de obra, saber se está fazendo algo viável ou algo absurdo, que só, como o Thiago falou, só o papel que aceita. E a gente pegou esses cenários, né? E eu pedi a ajuda do Thiago, né? Que já é especialista no assunto, já deu aula, deu curso lá no Sinduscon sobre isso, e a gente jogou isso, né? O que é essa curva de obra, o que isso influencia lá no resultado do negócio. E aí, Thiago, eu vou jogar aqui as 3 simulações para tu dar uma explicada rápida aí nas simulações, como é que elas foram feitas. Beleza. De maneira bem rápida, pessoal, assim, a ideia, né, o conceito por trás disso, quando eu fiz aquele panorama, né, explicando mais ou menos o negócio, o comportamento do fluxo de caixa, é a gente tentar ajustar e minimizar os momentos de exposição, né, para que a gente consiga um resultado final melhor possível, certo? E nesse contexto, o custo de obra, como o André falou muito bem, não é um cabalístico, mas ele gira em torno de 50% do custo do negócio, tá? Se a gente for fazer uma análise bem macro. Então, assim, é um custo extremamente relevante, né? Dentro do projeto, ele tem um impacto muito significativo no contexto das contas, né? Nas despesas. Então, quando a gente faz uma mudança, quando a gente faz uma interferência em cima desse custo de obra, existe um impacto muito significativo, né? No contexto financeiro, diretamente, se a gente for analisar o fluxo de caixa projetado de qualquer negócio, mas no caso a gente está falando de uma incorporação, quando a gente trata ao longo do tempo, existe um impacto muito significativo do dinheiro. Como o Cláudio falou muito bem, hoje a Selic caiu para 2%, né? O que é uma notícia excepcional para o mercado imobiliário, e o que torna também o custo do dinheiro muito menos oneroso. Então, esse impacto acaba sendo um pouco menor. Mas, ainda assim, por a gente tratar de um projeto aí de, em média, de 60 meses de prazo, desde a aquisição de um terreno até a entrega da obra, então isso passa a ser relevante mesmo no contexto da Selic baixa. Isso não pode ser desprezado, tá? Então, assim, essa primeira simulação, né, André, que a gente fez, foi com a curva de obra padrão, né, com aquele gráfico de Gantt mesmo, né? E a gente chegou com uma TIR, que é uma taxa interna de retorno. Essa TIR ela pode ser comparada a qualquer tipo de investimento, né? É um indicador financeiro que é utilizado justamente para você poder comparar. Eu olho para a TIR, eu posso comparar com o CBI, com outras taxas de aplicação, para poder saber se eu estou tendo um bom resultado, um bom resultado frente ao risco que eu estou correndo, né? A partir do momento que eu estou empreendendo, eu tenho que ter um retorno melhor do que se eu não estivesse empreendendo, se eu estivesse na renda fixa, por exemplo, né? Como a gente está num contexto de Selic zero, basicamente, né? Até juros negativos, se for olhar para fora do Brasil, então, o momento é, sim, de correr risco e de ser premiado por isso. Então, nesse primeiro exemplo, a TIR foi de 1,28% ao mês, como se eu pegasse meu dinheiro e fosse remunerado a 1,28% ao mês com esse primeiro modelo, né? Uma margem que seria o lucro sobre o faturamento, né? Como se eu estivesse comprando por 100 e lucrando 21,76, tá? Um VPL, que é o valor presente líquido, como se fosse, eu pego o meu fluxo de caixa, projeto esse fluxo de caixa e trago ele todo a valor presente, então seria um lucro a valor presente de 6.800.000, tá? Só para também explicar, esse exemplo ele foi de uma obra de 20 milhões de reais, tá? E tem uma série de outras premissas que foram colocadas em relação a preço de venda, a velocidade de vendas, uma série de outras peças desse quebra-cabeça, mas a gente se ateveu o quê? Vamos deixar tudo igual, vamos alterar exatamente a curva de obra, que é o que o André queria fazer essa simulação para ter noção do impacto disso no negócio, né? Tanto a curva de obra quanto também o custo de obra, que a partir do momento que eu tenho uma obra mais enxuta, como o André falou muito bem, eu reduzo os custos indiretos e consigo ter uma redução direta do orçamento, né? Então é lucro direto, certo? Então essa primeira aí, ter esse espelho seria, vamos supor, a nossa base, né, para poder servir de comparativo. A simulação 2 foi já com um conceito de linha de balanço, tá? Com prazo de 28 meses, ou seja, ele enxugou 4 meses no prazo da obra. A gente já teve um aumento da TIR para 1,31%, certo? A gente só mexeu nessa variável, tá? E uma margem também maior. Aí você vai me perguntar,
Thiago, por que a TIF melhorou e a margem também melhorou? 2 pontos. O custo de obra baixou diretamente, a obra ficou mais barata, porque ele fez uma obra mais rápida e teve os custos indiretos reduzidos, certo? E o que a gente fez? A gente pegou essa obra e, ao invés de começar no mesmo período que a gente ia começar uma obra de 32 meses, a gente empurrou o início em 4 meses e terminou no mesmo prazo. Tá? Então, vamos supor, eu tinha um projeto de tabela de vendas, né, para vender esse empreendimento em 38 meses, por exemplo, seriam 6 meses de captação e mais 32 meses de execução. Eu mantive a minha tabela de vendas, tá, pelo mesmo período, só que a minha obra, ao invés de começar com 6 meses do lançamento, eu comecei ela um pouco depois. Tá? Então, essa postergação da exposição de caixa e também uma redução do custo de obra gerou um resultado maior. O VPL também ficou melhor, né, que a gente pode ver, aliás, baixou um pouquinho, né, e a exposição máxima reduziu de maneira bem significativa. Só um detalhe, Thiago, que eu acho importante a gente jogar aqui é o seguinte, é que a gente aqui não fez nenhum tipo de estudo, até porque isso estava muito abstrato ainda, de possibilidades, como é um exemplo rápido, de otimização de métodos construtivos. Né? Com certeza. A gente fez aqui só um estudo limpo e seco do potencial da gestão dentro de um método construtivo pré-estabelecido. Né? Perfeito. Teve recentemente uma palestra no InovaCon, né, com o professor Ceoto, está lá no canal do InovaCon, quem quiser assistir, né, onde ele pegou esse modelo, que é o modelo real dele, né, só que ele extrapolou com uma mudança no método construtivo também. Então, aqui a gente fez, o nosso objetivo até de uma certa forma, digamos assim, proposital, vamos manter o método construtivo, vamos ver o que é a gestão, o que uma ferramenta consegue melhorar ou até viabilizar o meu resultado. Não é toda empresa que consegue ter uma exposição 3 vezes maior no mesmo empreendimento, né? Então, aqui a gente está vendo, basicamente, né, você está saindo de 1 milhão para 3 milhões, né, de exposição de caixa. No contexto do empreendimento de incorporação, André, que a gente vende o empreendimento antes que ele seja construído, né, a gente vende um projeto na planta, quando você empurra esse início da obra por alguns meses, no caso foram 4 meses, a gente aumenta a fase de captação, ou seja, entra mais recurso, tá? E a gente também prorroga as despesas. Então, assim, financeiramente, do aspecto financeiro, isso é extremamente saudável, tá? Existe também a análise mercadológica, tá? Que existe um impacto de você prorrogar a obra, né? Do cliente não ver a obra em execução, mas aí é um outro debate, tá? Porque a gente sempre, quando está discutindo um negócio, é importante a gente contextualizar e falar do todo, porque não adianta você olhar uma coisa e não olhar o todo. Mas do aspecto puramente financeiro, a gente vê um resultado direto. Certo? E a simulação 3, né, que vocês podem ver aí ao lado direito da tela, foi mantido o prazo, né, de 32 meses da obra, e os meses iniciais eles foram suavizados, ou seja, a obra começou num ritmo bem mais lento, tá? E depois ela entrou no ritmo normal, concluindo também no prazo de 32 meses, ou seja, foi só um balanceamento desse início. Eu reduzo o início para que ele seja um pouco mais lento, ele demande menos capital, demande menos exposição, e com isso eu estou empurrando as minhas despesas, tá? Mais uma vez, a gente tem frente ao primeiro cenário, né? Uma melhora da TI, mais sutil, né? Frente à segunda, mas sim uma melhora, porque a gente empurrou as despesas, tá? A gente teve uma margem melhorada, novamente, tá? O VPL também melhorou, mas de maneira pouco expressiva, e a exposição máxima voltou a ser bem próxima da inicial. Né? A gente vê que esse segundo caso ele melhorou significativamente em relação à exposição, justamente com essa estratégia de enxugar o prazo da obra, diminuir as despesas indiretas e postergar um pouco o prazo da obra. Beleza. Ok. Então, pessoal, era essa simulação que a gente queria trazer para vocês, tá? E entender esses impactos, né, do operacional, do estratégico do operacional, quer dizer, você montar uma estratégia de ataque à obra, montar um projeto, né, você receber como input essa inteligência de mercado, mas conseguir fazer isso de uma forma racional, olhando para os indicadores, é isso que a gente queria estar mostrando para vocês. E aqui o último ponto,
né, que eu queria passar para vocês é que a gente trouxe, eu queria compartilhar com todo mundo, nessa questão do ROI. Qual o retorno sobre o investimento em ferramentas de gestão, já entrando mais dentro do canteiro, entrando mais no detalhe do projeto executivo. Então, a gente vê ferramentas como a modelagem BIM, onde você mitiga uma série de riscos da sua viabilidade, né, com a construção virtual do seu projeto. Então, a gente chegou já e são números aferidos, né, não são números que a gente tenha chutado, que a gente viu alguma referência. Né? A gente percebe que o investimento no BIM é 0,12,5% do custo da obra, e a gente tem retornos aferidos, né, de 2,5% do custo de obra. Tem até uma live que a gente promoveu, onde o Cláudio, diretor técnico da Mota Machado, falou sobre essa questão do retorno sobre investimento em BIM. Então, muito bom que a gente mostre isso, né, para os construtores e incorporadores, né, que o BIM, independente da tipologia de projeto, a gente já fez BIM para projetos de Minha Casa Minha Vida, projetos de médio, de alto padrão, e ele dá retorno sobre o investimento. Um outro ponto que a gente vê retornos grandes nas construtoras é em sistemas de gestão, né, como o Lean Construction. Então, a gente percebe que você tem um sistema de gestão de ponta, treinar suas equipes de trabalho, ter uma plataforma, né, isso vai custar algo em torno aí de 0,45% do custo de obra e retornos aferidos de 3% a 6%, depende muito do engajamento e da forma de gestão de cada construtor, mas é um retorno, são custos que geram retornos, né, que fazem diferença no resultado do negócio. Ok? Então, Marcelo, é isso que eu vejo, dando uma pincelada aqui, né, nas possibilidades. Né? É isso que eu vejo que a gente tem de armas aí na parte de processos, de gestão, de desenvolvimento de projetos, para auxiliar os construtores e os incorporadores para terem os melhores resultados e mitigarem alguns riscos inerentes ao negócio imobiliário. Beleza, Andrezão. Muito obrigado, de verdade. Claro, é o objetivo, como sempre. Principalmente foi muito legal quando você falou dos diferenciais de venda, lá no começo. Porque às vezes a gente quer colocar tanto diferencial que acaba saindo do projeto. Até mesmo a gente, tipo, consultores como eu, consultor para a HS, a peça de interesse social, Minha Casa Minha Vida, a gente sempre tenta fazer um diferencial, mas muitas vezes é um diferencial que aí já volta lá para a parte do Clauber, que não é um diferencial que a gente acha que é para a gente, mas que não é para o mercado. Então, pessoal, vamos entrar aqui na parte do nosso debate com as perguntas feitas para o público, que tem muitas perguntas aqui no chat, muitas perguntas no WhatsApp para mim também. E para deixar mais dinâmico e um pouco mais diferente, que eu sei que o André gosta de coisa diferente, eu gostaria de fazer uma invenção aqui hoje. Vou fazer uma pergunta do público e vou pedir para os dois, que tem a ver com dois painelistas dessa live. E aí a gente vai desenrolando. Então, eu gostaria também de pedir muito atenção que cada painelista não passasse de 5 minutos por resposta, por favor. E vamos lá começar. A primeira, eu queria já fazer para o Clauber e para o Thiago, que eu achei muito, muito, muito interessante. E eu vejo que é uma problemática dos dois setores quando se fala em produto imobiliário. E eu gostaria de enxergar os dois pontos sobre essa problemática. Como vocês estimam a velocidade de venda na hora de montar um fluxo de receitas em um cenário de vendas? No caso, Cláudio, você olha algum tipo de viabilidade? E, Thiago, você também faz pesquisa de mercado? Se vocês puderem dar os pontos que se completam sobre essa problemática, eu fico muito agradecido. Pode começar aí, Cláudio. Eu começo. Olha só. Primeiramente, eu acho que assim, ficou muito encaixado, né, o que a gente conversou, né? Eu achei que, assim, que a gente conseguiu mostrar, e através eu vou até dividir aqui. Vocês estão vendo, né, a minha tela, né? Sim. O que eu estava vendo aqui? A gente conversou muito isso aqui, né? Na hora que você transforma os atributos que você embarcou, que você buscou lá no mercado, e aí você começa a fazer o que o André conversou muito com a gente aí agora, de tentar
né, minimizar os custos desses atributos que você percebeu que são reais, né, que são anseios e necessidades, para que isso não implique num preço maior, você está minimizando um dos riscos maiores que a gente tem, é que o nosso preço não seja visto como valor no mercado. Né? E aí ele deu um exemplo muito interessante, que eu gostei muito, André, é que aquela necessidade que a empresa tinha de aumentar o seu lucro, né, para fazer face às viabilidades empresariais dele, você conseguiu, né, dentro daquele case, sem implicar em aumentar o market share dele, conseguir transformar aquilo ali unicamente aqui, nesse ponto aqui que a gente está vendo, né? Ou seja, de não transformar os atributos num preço que não seja visto como valor. A gente está falando de risco. Esse é um outro risco, né? Então, se a gente consegue, dentro da eficiência da engenharia, a gente consegue transformar o preço e seja visto como valor justo. Ou seja, não só olhar para o mercado, mas olhar para a gente mesmo, para tentar chegar para que esse preço seja visto como valor. Em relação à pergunta especificamente, eu vou mostrar aqui uma coisa que a gente sempre faz quando a gente faz pesquisa, é uma das perguntas que a gente precisa responder na pesquisa. Qual a velocidade de vendas que a gente vai recomendar, né, na pesquisa? E aí eu vou compartilhar um outro slide aqui, aleatório, tá? De uma pesquisa nossa. Aqui, ó. Como é que eu faço isso, tá? A gente, quando está fazendo pesquisa, uma das coisas que a gente vai buscar é a intenção de compra, tá? E a intenção de compra nos diz exatamente como que está se comportando esse mercado no momento. Então, isso aí, por exemplo, isso aqui é um slide de uma pesquisa nossa. O que ela mostra aí? Ela mostra que a intenção nos diz o seguinte, ó, em termos de demanda, né, aquele produto que está sendo pesquisado, no caso aí, ele tem uma capacidade de absorver 26% das ofertas até os 6 primeiros meses. 29% nos 6 meses seguintes, ou seja, nos 12 meses, 55%. 25% no 80% e os outros 20% nos outros 12 meses. Então, eu consigo, né, na própria pesquisa, a gente consegue entregar também para o empreendedor estimar uma velocidade de vendas, tá? Lógico que não é tão simples como está aí, né? Isso aí é o resultado final da pesquisa, a gente tem que interagir e com outros parâmetros também, parâmetros de mercado e de empreendimentos que foram semelhantes, para a gente chegar numa conclusão dessa e entregar isso para o empreendedor. Então, a gente consegue, sim, né, dentro da pesquisa, também responder a essa pergunta da velocidade de vendas, tá? Tiago? Marcelo, só para, eu não sei se ficou claro para todo mundo, né? A pergunta dele foi que parâmetro a gente considera para velocidade de vendas, né? E se, no meu caso, na a gente utiliza pesquisa de mercado, correto? Isso. Primeira coisa, está claro para todo mundo o que significa velocidade de vendas. Velocidade de vendas é o ritmo com que o empreendimento é comercializado. Então, por exemplo, se eu tenho um empreendimento com 100 unidades habitacionais, 100 unidades naquele empreendimento, e eu vender uma unidade por mês, a velocidade de vendas, o indicador que também é chamado de VSO, né, venda sobre oferta, é de 1%. Então, eu vendo uma unidade por mês. Então, o ritmo com que essas unidades são vendidas, né? No contexto da viabilidade, por que isso é importante? Primeiro, que ela é a receita do empreendimento. Então, se eu demoro demais para realizar essas vendas, eu estou postergando as minhas receitas. Isso é prejudicial para o fluxo de caixa. Segundo ponto, se eu estou trabalhando com um empreendimento com financiamento bancário, financiamento da produção, principalmente, o banco, para que ele enxergue que o negócio também é viável e esteja disposto a emprestar dinheiro para a execução desse empreendimento, ele quer enxergar que o mercado está absorvendo. Então, ele quer que você demonstre as vendas. Não é simplesmente mandar para ele um cenário, um projeto, falar, olha, eu projeto que minha obra vai custar tanto, eu projeto que vou vender tanto, e eu preciso de milhões. Não é assim que funciona. Ele aceita que você faça o projeto, mas para que a coisa caminhe bem ao longo do processo, você precisa comprovar
essa comercialização está acontecendo efetivamente. Então, a velocidade de vendas ela é extremamente importante. Tá? Se a gente faz a pesquisa, não, de maneira bem direta, a gente não faz pesquisa. Tá? A metodologia que a gente utiliza, a gente constrói geralmente cenários. Tá? Um cenário mais otimista, onde a gente acha que essa velocidade de vendas vai acontecer de maneira mais acelerada. Tá? Um cenário que a gente enxerga que é mais realista e um cenário pessimista, que seria o pior dos mundos. Se uma for viável entre o pessimista e o realista, a gente entende que aquilo ali já está satisfatório. Qualquer coisa melhor do que aquilo já está bom. Tá? Então, se ele passou no cenário ruim, atende. Ele já está resolvido. Mas, assim, de maneira bem prática, tá? Bem empírica, esse é um indicador que não tem como você mensurar exatamente. Tá? É bem interessante essa colocação do Claubert da intenção de compra. É um número bem legal para você poder ponderar. Mas conjuntura, que a gente está falando de taxa de juros, a gente está falando de emprego, a gente está falando de um cenário econômico. Então, assim, você pode lançar um empreendimento. Você falou que constrói interesse social, né? Vamos partir para um patamar assim, vamos supor que fosse a Casa Minha Vida faixa 1, por exemplo. Concorda comigo que é um produto que depende diretamente do emprego, da empregabilidade? Você tem um cenário, um contexto de emprego em queda, é muito provável que você tenha impacto direto na velocidade de vendas de um produto como esse. Por exemplo, já no momento de crise, que você está trabalhando num nicho de altíssimo padrão, provavelmente quem está lá em cima com sobrando vai enxergar uma oportunidade no mercado e vai falar, é a hora de entrar. O que a maioria das pessoas não enxerga. Então, assim, é relativo, dependendo do produto, dependendo do padrão que você está trabalhando. Então, assim, eu não gosto de orientar um número cabalístico para isso ou dizer que tem uma metodologia exata. Eu enxergo que você tem o quê? Fazer pelo menos umas 3 simulações, tá? Uma mais pessimista, uma mais realista e uma mais otimista. E, principalmente, acompanhar. Se isso não estiver acontecendo, o que eu posso fazer no meio do projeto para tentar ajustar a rota do produto? Tá? Isso eu acho que é a melhor prática possível. Beleza, Thiago e Claubert, muito obrigado. E aí vou fazer mais uma pergunta e depois a gente já entra para a nossa última etapa, tá bom? Essa daqui é para o Thiago e para o André. Essas perguntas estão bem capciosas, pessoal. Existe algum indicador indispensável para ser considerado na viabilidade? E na questão da otimização do meu controle operacional, que é para o André, existe algo do tipo? Eu começo? Vai lá, Aí, o negócio, depois eu vou para a operação. A pergunta foi, só recapitulando, a pergunta foi se existe algum indicador que é indispensável, né, para a viabilidade. Eu enxergo, Marcelo, que se você pensar como um negócio, é importante que você tenha a resposta que você precisa para investir, tá? Então, tem pessoas que preferem olhar alguns indicadores, tem pessoas que preferem olhar outros indicadores. Mas alguns indicadores, como a própria taxa interna de retorno, o lucro a valor presente, a margem, são, assim, digamos, indicadores pilares que você não tem como não olhar, certo? Então, assim, a taxa interna de retorno, por exemplo, é um indicador que facilmente você olha e pode comparar a rentabilidade do projeto com outras opções de investimento. Você pode comparar com renda fixa, com outras alternativas. Então, se você tiver uma taxa interna de retorno superando esses investimentos sem risco, então você já está sendo premiado pelo risco. Aí a pergunta essa taxa, eu vi até uma pergunta no chat, né? A pessoa, tem um número, digamos assim, da TIR do mercado imobiliário? Não existe uma TIR alvo, porque a gente está trabalhando com nichos diferentes, com padrões diferentes, com modelos de negócio diferentes, então, assim, é muito subjetivo. Mas, com certeza, se eu pudesse elencar, assim, 3 indicadores que são absolutamente relevantes, seria TIR, valor presente líquido, que seria lucro a valor presente, e a margem do negócio. Com isso, você já tem um bom horizonte. Existem infinitos indicadores que você pode criar a partir disso, tá? Exposição máxima também, desculpa, acho que eu esqueci, eu colocaria os 4, né? A exposição máxima, para quem não sabe, é a necessidade de capital para realizar o projeto. É quando você vai estar expondo, ao ponto que o caixa equilibra e começa a virar.
Então, essa necessidade de capital, esse indicador de exposição máxima é fundamental para saber se você tem condição, se você vai precisar de alguém para poder aportar recursos no projeto, quanto vai ser necessário, quanto vai custar esse capital para poder realizar o projeto. Então, eu pontuaria esses 4. Tá. Vamos lá. Vamos sendo bem objetivo, Marcelo. Eu vejo que você tem várias metodologias, né? Você tem várias metodologias de gestão que você pode estar adotando durante o decorrer do projeto. Mas, assim, eu sempre brinco com isso, quando você está no carro, que você entra você vai olhar ali, você tem os computadores de bordo, tudo muito sofisticado, mas se você for espremer, você vai olhar para o velocímetro, conta giros, e para o odômetro, para saber se você tem gasolina ou não. Então, eu vejo que, para a gestão, custo, prazo e qualidade. Né? Tem gente que não tem velocímetro também, viu, André? Isso aí. Então, assim, dentro da nossa realidade de obras, eu vejo isso: custo, prazo e qualidade. Né? Você vai ter uma série de outros indicadores, né, que você vai pendurar abaixo desses principais. Aí você vai ter indicadores de longo, médio e curto prazo, indicadores de gestão de projeto, de análise de riscos, mas sempre pendurados nesses que eu falei que são os principais. Como você perguntou os principais, por isso que eu falei custo, prazo e qualidade. Beleza. Só pegando o gancho, eu e o André fizemos uma missão em Colômbia, missão internacional, e aí lá a gente aprendeu que é perfeitamente viável a gente ter sim um produto com bom custo, com prazo aceitável e de alta qualidade. Então, essa questão de que existe produto bom, bonito e barato não existe, eu acho que já passou dessa ideia, né, Andrezão? Então, hoje sim, a gente consegue ter os 3 pilares principais dentro do nosso produto. E a China provou isso com muita força, né? Como? A China provou isso com muita força, né? Ela correu na industrialização e provou que exatamente isso, que é totalmente possível. Exatamente. Então, pessoal, já entrando aqui na nossa parte final, Cláudio, eu gostaria, por favor, que você, em 5 minutos, dissesse o que é mais importante de tudo, de todas as coisas, na hora de contratar uma pesquisa de mercado e, em seguida, já dar suas considerações finais. Olha, o mais importante é o empreendedor querer contratar, tá? Essa é a primeira. Mas, tirando essa, na verdade é o seguinte, é questão de cultura, tá? É cultura empresarial. A gente sabe que até pouco tempo atrás, todos os empresários do nosso setor, eles trabalhavam com 3 indicadores, vamos falar indicador. A experiência dele, passada, né? O feeling e o vizinho, né? Era isso que acontecia. E aí a gente sofreu por muito tempo, e até pouco tempo atrás, a gente sofreu por muito tempo, né, problema de estoque, efeito manada, exatamente porque seguia exatamente essa lição, né, e muita gente ganhou dinheiro fazendo só isso, dessa forma. Né? Não está errado isso. Agora, você juntar a experiência, a intuição, o que o vizinho fez com um estudo científico, que é o que a gente conversou aqui a noite toda, o que a gente conversou foi exatamente decidir fundamentado, né, em ciência. Foi o que a gente conversou aqui. Né? Então, a pesquisa também tem a sua ciência, né? E se a gente utilizar ela de uma forma relevante, a gente vai poder decidir, né, a gênese do empreendimento, o início lá, né? Para que a gente possa, a partir desse momento, ganhar também eficiência em todos esses parâmetros e indicadores que a gente conversou. Né? O que eu defendi no começo aqui da nossa conversa é que a gente fosse também eficiente no início do processo, ou seja, na gênese do planejamento, né? Entender o que é o anseio e as necessidades, para depois transformar isso num produto. E aí, a partir desse produto, a gente começar também a ser eficiente dentro de casa. Né? Então, a ideia é essa, se aculturar a entender e buscar as informações no mercado, também você consegue fundamentar suas decisões, né, baseado realmente em dados e em ciência. É isso aí. E dizer mais uma coisa, parabéns, porque a gente conseguiu juntar as 3 coisas, né? Parece que encaixou mesmo, né? Toda a evolução do processo, passando, né, por todas as fases. E aí, as pessoas que estão aqui conseguiram entender onde que cada processo que a gente conversou está.
né, dentro da formatação do produto. Parabéns aí quem idealizou já entendendo como é que as coisas iam ser montadas. Eu acho que isso foi muito relevante para as pessoas que estão nos assistindo, porque elas conseguiram entender o todo. Isso é importante. Beleza, cara. Tiago, eu faço a mesma pergunta para você, mas com relação à viabilidade, tá? Sem contar a questão dos indicadores, você acabou de responder, mas, na sua opinião, o que é que realmente importa? Como é que você convence o construtor, o incorporador, a fazer a viabilidade? E já as suas considerações também. Eu convenço o construtor, o incorporador a fazer a viabilidade a partir do momento que ele sente o prejuízo ou o problema quando ele não faz. Tá? Eu vi uma pergunta no chat aí que eu queria usar nesse contexto e poder usar para essa consolidação final, que foi em que momentos é ideal que aconteça a viabilidade, né? E eu enxergo assim, primeira coisa, para que você tenha um modelo de viabilidade, montar esse estudo bem, você precisa entender do negócio. Tá? É fundamental que você entenda do negócio do começo ao fim. Se você não entender, você vai receber informação, vai imputar um dado e vai ter um resultado. E isso pode ser certo ou errado, né? E não vai ter significado. Mas a partir do momento que você entende do negócio, você tem propriedade para desenvolver esse estudo e fazer isso de maneira consciente e com um resultado real, né? Não simplesmente ter qualquer resultado, mas um resultado real. Então, assim como eu sempre falo para quem trabalha comigo, né? A gente tem equipe que desenvolve orçamento, etc. Aí o pessoal, rapaz, isso aqui como é que faz? Eu falo, meu amigo, quem não sabe fazer, não sabe orçar. E da mesma maneira, quem não sabe desenvolver um negócio, não sabe montar uma viabilidade. Então, assim, o que é importante? É que a pessoa que está à frente ou está desenvolvendo esse tipo de trabalho, ela tenha a noção do negócio, tá? Como um todo. Dentro do panorama geral do negócio, quais são as fases cruciais para se desenvolver o estudo de viabilidade e se realizar? Primeiro, para comprar um terreno, né? Isso precisa estar bem amadurecido, bem feito, para que o terreno seja bem comprado. Segunda etapa seria antes de lançar. A partir do momento que eu vou lançar para o mercado, eu faço os ajustes finais para que eu não lance com preço errado, com prazo ainda, né, imaturo, etc. Então, assim, a hora de dar um ajuste final antes de jogar para o mercado antes do lançamento, onde eu estou com projetos definidos, com orçamento executivo. Então, né, antes de lançar, outro ponto fundamental. Depois de lançar, ao longo da obra, tá, onde eu vou imputando dados realizados e reprojetando aquilo que ainda tem, o que eu ainda posso de maneira bem mais difícil, mas ainda posso ajustar, né? Onde muita coisa vai se realizando e alguma coisa ainda vai ser projetada, vou ajustando para que o rumo, né? O trilho vá sendo seguido e ao final é régua. Aí não tem muito, não é mais viabilidade, é contabilidade, né? Para poder avaliar e se aquilo que foi projetado lá no começo se aconteceu. E aí erros e acertos e aprendizado para no próximo ciclo fazer melhor do que foi no anterior. Entendi demais, cara. E, por fim, André, gostaria de saber também qual a sua dica para a gente poder tirar o máximo de proveito do que você explicou para a gente. E, além disso, também, como idealizador desse webinar, você perguntou, Cláudio, quem foi que idealizou? Foi o André. Que já tem muitas edições, conta pra gente quais são os planos para o futuro dessa série e como que a gente faz para acessar todo o conteúdo anterior. E por último também, tem muita gente mandando, principalmente no WhatsApp, onde que consegue aquela revista do Inovacom e o índice completo de indicadores que você apresentou na live. E já aproveita e faz seu encerramento. Tá, legal. Peraí, deixa eu pegar aqui, que são muitas perguntas. A primeira que você perguntou... Peraí, pode só... Como tirar o máximo proveito que você falou para a gente. Tá. Explicar um pouco do webinar e como que a gente consegue, quais são os planos do futuro e onde que a gente consegue ver os outros passados. E onde que a gente encontra o revista Inovacom e o índice completo de indicadores que você apresentou na live. Tá, vamos lá. Primeiro, como tirar o máximo de proveito, né? Eu acho que é uma mudança de cultura, né? A gente deixar um pouco de lado o feeling, né? E entrar nessa era dos dados, né? De você analisar tudo e entender que cada decisão sua, né, vai ter um impacto
no seu negócio, né? Cada decisão, uma área a mais no seu empreendimento, né? Um tempo a mais para estudar seu projeto, a adoção de novas tecnologias, né? Muita gente tem receio em adotar essas novas tecnologias que vieram para ficar, que já estão provando, não é mais quem está adotando o BIM, deixou há muito tempo de ser uma cobaia, né? Para estar buscando, para ter retorno sobre esse investimento, retorno reais, né? A adoção de métodos de gestão como o Lean e novas ferramentas atreladas ao Lean, a gente tem visto aí com o uso da nossa ferramenta do Agile, retornos reais. Então, eu vejo que é uma mudança de mentalidade, né? A gente vê grandes construtoras que estão aí com programas de aceleração, estão buscando se aproximar das startups, estão quebrando, né, esses paradigmas que a gente escutava muito, né, de construtores incorporando, eu sempre fiz assim, sempre deu certo assim, minha obra sempre foi assim, eu sempre fui assim. Então, a gente percebe que hoje em dia as coisas estão mudando rápido, as percepções de valor dos clientes em relação ao mercado, ao produto imobiliário também está mudando. Antigamente agregava você ter muitas vagas na garagem, a gente está vendo que isso agora está mudando. Antigamente agregava você ter, né, áreas comuns gigantes que geram taxa de condomínio alta, então isso está começando a virar um problema também. Então, é importante a gente estar atento a isso, a gente está tendo essas novas tendências, essas novas formas de gestão, né? Uma coisa que eu falo muito, Marcelo, é o seguinte: se você for ver o que a gente tinha e o que a gente não tinha na nossa rotina há 5 anos atrás e o que a gente tem hoje, né, muita coisa mudou nos nossos hábitos. A forma de você pedir um táxi, a forma de você se relacionar, fazer reuniões, fazer cursos à distância, né? E o ciclo imobiliário, ele é muito longo. Da hora que você compra o terreno, da hora que você escolhe o seu produto até a entrega, muita coisa muda e as coisas estão mudando muito rápido. Então, se a gente não tiver uma forma de comprimir todas essas etapas do planejamento, né, do orçamento, do desenvolvimento de um projeto, da aprovação em cartório com uso de tecnologias como blockchain, então tudo isso tem que mudar. Por quê? Porque a mudança está acontecendo muito rápida, né? Então, o que eu vejo é isso, né? Essa mudança de mentalidade, né? A gente pensar como essas empresas de rápido crescimento também, a construção civil deixar de ser o pato feio da indústria, né? O outro ponto que você falou é a questão dos próximos webinars, né? Então, a gente está viabilizando, a gente já tem um próximo webinar aí já agendado, que a gente vai estar lançando esses dias, né? Que vai ser explorando os cases, alguns cases e algumas realidades da Serrolim Engenharia, né? Então, a gente vai esse webinar a gente vai estar lançando aí na próxima semana, vai ser no dia 18, né, 18 de agosto. Também estamos viabilizando aí um próximo webinar com o pessoal da Andrade Gutierrez, para a gente ver como é que funciona essa questão da gestão em grandes empresas, em obras não sequenciadas, como viabilizar isso daí, né? E estamos vendo aí, estamos já pensando, isso é para esse mês, próximo mês tem mais coisa, vamos estar lançando aí um curso online também de Lean, vai ser bem legal, então tem muita coisa legal para a gente estar vendo. Acompanhe, quem quiser assistir os outros webinars, no nosso canal do YouTube a gente vai postando os webinars, quem se inscreveu não pôde assistir esse, recebe depois por e-mail a gravação do que a gente está, dos materiais que estão sendo gerados, né? Você falou da revista do InovaCon, né? Essa revista ela foi distribuída, acho que há uns 2 anos atrás, né? Foi lançada no Inova e Construir Experience, um evento do Sinduscon. Então, acho que você procurando a Dalma, né? Procurando o pessoal do Sinduscon, acho que eles ainda têm alguns exemplares dessa revista. E os indicadores completos, isso foi um GT de trabalho do InovaCon, de gestão de projetos, de desenvolvimento de projetos. Eu não sei se esse GT, se ele já está disponibilizando os dados completos, né? Se houve já alguma... Acredito que ainda não houve a publicação desse GT, então a gente fica aguardando ansioso para que tenha essa publicação, para que os dados possam ser divulgados na totalidade. Já peguei alguns indicadores que, por coincidência, também a gente utilizava, mas eles têm muito mais dados. Eles fizeram aí com vários diferentes tipos de projetos, né? Alto padrão, médio padrão, casas, Minha Casa Minha Vida, residencial, torres. Então, é um estudo bem interessante, bem aplicado, que eu acho que faz a diferença a gente fazer essa análise de projeto. Então, eu acho que é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado por todo mundo que participou, por todo mundo que acreditou nessa nossa live de hoje, e que venham outras, né? Contem com a parceria de vocês também para os próximos convites,
né? Por favor, aceitem, porque a gente tem que agregar junto aí para o mercado. Obrigado. Beleza, meus amigos. Gostaria de agradecer de coração a todos, especialmente o André, o Thiago e o Cláudio, que passou essa 1h30 exatamente, pessoal, exatamente 1h30. Parabéns pela pontualidade de todos com a gente aqui. E a gente conseguiu atingir um pico de 40 espectadores simultaneamente, com a variação que é comum e normal de uma live. Eu acho que é algo espetacular. E gostaria de dizer a todos que o Cisco Jovem está aqui realmente para ser o agente de integração entre as faixas etárias. Como eu gosto de dizer, nós conseguimos o melhor quando juntamos a rebeldia dos jovens, dos mais jovens, com as experiências dos jovens há mais tempo. E eu realmente acho que esse é o segredo do sucesso. Agradeço demais a parceria com a Val, espero que a gente possa colher frutos no futuro e estender também para outros eventos. Realmente a gente está aqui para acolher todas as empresas, independente se é pequena, média ou grande, e queremos aproximar todos do nosso Ciduscom, do InovaCon, do Ciduscom Jovem, da Brain, da Val, de todo mundo que a gente puder trazer para junto, a gente quer. Então, pessoal, procurem as nossas redes sociais do Ciduscom, da Val, e é isso aí. Nos vemos na próxima live. Até mais. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.